Nessa aula aqui, gente, nós vamos falar sobre NOx. Débora, NOx é importante nas provas de medicina da VUNESP? Sim, é muito importante. E não necessariamente porque ele vai pedir para você qual que é o NOx do cloro, qual que é o NOx. Não necessariamente por isso. Pode acontecer em alguns graus de dificuldade de algumas provas, né, alguns níveis, que a gente tem grau 1, 2 e 3, certo? Em alguns níveis, pede sim, qual é o NOx do cloro na molécula tal. Qual que é o NOx do elemento X dentro da molécula tal? Isso pode acontecer também, como já aconteceu. Mas a finalidade do que a gente está vendo aqui hoje, de estudar NOx, não é essa. Não é para a gente calcular isso, não. Isso é uma outra parte do NOx, a gente pode até gravar uma outra aula sobre isso. O nosso objetivo aqui é quando a VUNESP fala o seguinte: qual é o composto formado se eu ligar o elemento X com o elemento Y? Já aconteceu, isso acontece bastante. E aí? Como que eu vou saber o elemento formado? Existe um jeito aí muito simples de fazer pelo NOx, certo? Mas antes da gente fazer isso, eu vou passar uma visão geral de NOx para vocês, porque vai ajudar em todas as outras matérias, que é bem legal. Por exemplo, vamos lá. Número de oxidação, existem alguns NOx que são padrões na tabela periódica. Lembrando que a VUNESP sempre libera a tabela para vocês. Então nós temos lá, dentro da tabela periódica, a família 1A, nós temos a família 2A, 3A, 4A. Percebeu que eu só estou falando da família A, certo? Depois já pode gravar um vídeo falando sobre a família B. Só que a família B entra nessa outra parte do NOx, que é muito, ele muda muito. Então, para cada molécula tem um NOx diferente. Então, eu já vou falar sobre isso também. Vou falar aqui de NOx padrão para a gente formar, para a gente conseguir montar uma molécula, montar uma forma molecular. Beleza? Então, nós temos a família 1A, 2, 3, 4, 5A, 6A e 7A. Débora, não tem a família 8A? Tem, mas a família é um gás nobre, é autossuficiente, não se liga. Então, não nos interessa. Nos interessa a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Quais são essas famílias mesmo? Vocês lembram o nome delas? Alcalinos, alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, halogênios. Beleza? Débora, tem que saber o nome dessas famílias? Claro que tem, gente. Claro que tem. Importantíssimo. A VUNESP pode falar o seguinte: se eu pegar um elemento da família dos alcalinos do período 3, já aconteceu. Então é importante eu saber quem são, né, os elementos daquela família. Beleza? Ou qual é a família para eu consultar na tabela periódica. Tranquilo? Por que eu tô falando isso? Porque olha só, todo mundo que está na família 1A tem um NOx padrão de mais 1. Todo mundo que está na família 2A tem NOx padrão mais 2. Todo mundo da família 3 tem NOx padrão mais 3. E aí eu vou vir para cá. Todo mundo da família 7A tem NOx menos 1. 6A menos 2. 5A menos 3. E a família 4 é uma incógnita, porque ela é uma das que mudam muito, como a família B. Tudo bem? Então isso aqui pra gente depende com quem tá ligando, certo? Mas ó, família 1, 2 e 3, 5, 6 e 7, eu sei. E isso me ajuda muito. Por exemplo, se o enunciado falar o seguinte: qual que é a forma molecular se eu ligar o elemento sódio com elemento flúor? Certo? Como que eu vou fazer? O elemento sódio está na família mais 1. O elemento flúor está na família 7. Então, menos 1. Ó, esse número vem para o pé do F, este número vem para o pé do sódio. Lembrando que é só o número, né? Não o sinal. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó, NaF. Ah, Débora, essa foi muito fácil. Foi. Vamos fazer outro? Se eu disser para vocês o seguinte: eu vou ligar cálcio com cloro, por exemplo. Qual que é a família do cálcio? Família 2+, né? Eu tenho que decorar isso? Não, você vai na tabela periódica, certo? E qual que é a família do cloro? Menos 1. Ó, o 2 vem pro pé do cloro, o 1 vai pro pé do cálcio. Então vai ficar cálcio Cl2. Ó, pelo NOx. Tudo bem? Vamos pegar mais um aqui. Se eu pegar o potássio, por exemplo, com oxigênio. Que família que é o potássio? Potássio é mais 1.
Oxigênio é menos 2. Ah, então vai ficar K2O. Pelo NOx, gente. É muito simples. Débora, mas isso é muito simples. É, mas geralmente essa pergunta está na alternativa A da minha questão. Então a VUNESP, nas questões de química, sempre tem a alternativa A e B. A A geralmente está dentro de um conteúdo de química básica. A VUNESP gosta muito disso, é por isso que você tem que saber. Então, ó, matéria de química básica, conceitos básicos de química. Aí acontece às vezes, ela fala o seguinte: pega o elemento que você formou no ar e reage com água. Qual vai ser o produto? Se você errar, gente, o composto do A, a tendência é que você perca também o B, e aí você perde uma questão inteira, que dependendo da prova vale 2 pontos, dependendo da prova vale 4 pontos, dependendo da prova vale 5 pontos na questão do Einstein, por exemplo. 5 não, 6 pontos no Einstein. Então é importante você ter uma noção de química básica muito boa. Tudo bem? Então, ó, qual que é o nosso objetivo aqui? NOx. Eu preciso saber quais são os NOx padrões. Brinca aí, pega elemento da tabela periódica para você fazer, ó. Eu pego qualquer família e eu escorrego no pé. Tudo bem? Um detalhe, uma dica extra aqui, que às vezes quando eu corrijo exercícios, eu vejo em alguns alunos. Toda fórmula molecular, ela é toda não, tem uma exceção e eu falo dela depois em um outro vídeo, que são os compostos orgânicos. Se não for um composto orgânico, toda fórmula molecular começa com um cátion e termina com ânion. Eu não posso inverter essa ordem. Débora, se eu inverter, tá errado? Sim, está errado. Eu sempre coloco primeiro o cátion, depois o ânion. Tem uma exceção, que são os compostos orgânicos, que a gente grava isso em outra aula para eu mostrar qual é a cara desses orgânicos para vocês. Beleza? Então tá aí, segue a dica, nunca mais erre fórmula molecular dentro de química, dentro da prova da VUNESP. Beleza? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.